Seja muito bem-vinda, eu sou Cibele Paranhos, criadora do método DDAS, Diagnóstico Diferencial em Agulhamento a Seco. Sou fisioterapeuta formada há 10 anos e há 9 anos trabalho com clínica da dor e com saúde da mulher. Minha gente, o que é esse tema de hoje? Esse tema de hoje é algo que, se você abrir em todas as plataformas de online, você vai ver algum professor falando da síndrome do piriforme. E aí a pergunta é: por que todos os professores que estão no formato online estão investindo? Bem-vinda, Fal! Por que todos os professores estão investindo em falar sobre a síndrome do piriforme? Sabe por quê? Em 8 anos que eu tenho clínica, em 10 anos de atendimento, eu recebo por semana, por dia, vou falar por dia que eu acho que fica mais claro para que você entenda o que eu tô querendo dizer. Por dia eu atendo às vezes 3, 4 pacientes com síndrome do piriforme ou um falso diagnóstico da síndrome do piriforme, tá? E isso, gente, eu falo sempre em todas as minhas aulas, em todos os meus cursos, que é preciso estar com um olhar super afiado no diagnóstico diferencial para você entender o porquê que esse paciente está chegando para você e se realmente é um quadro de síndrome de piriforme. E se você não sabe diagnosticar, se você não sabe fazer as perguntas corretas, você não vai ter a resposta que você precisa para poder escolher a técnica que melhor vai gerar resultado no seu paciente. Agora imagine você, Leide, que está aqui, Fal, que é a primeira vez hoje, chegar em um fisioterapeuta morrendo de dor e você sair sem melhorar nada. Ele pode ter uma clínica muito bonita, ele pode ter uma maca super cara, como essa aqui que eu investi, uma flexodistração 500Z, caríssima, custa em torno de 40 mil reais, mas ele vai dizer: nossa, que estrutura linda, que luminária linda, que maca linda, mas não mudou nada na minha vida. Não gerou nenhum tipo de resultado. E aí? Como você que está aí do outro lado, como paciente, vai se sentir diante desse processo? Com certeza, a sensação do momento que a gente tem é simplesmente: poxa, perdi meu tempo. Poxa, ainda não é esse profissional. E quantas vezes uma pessoa que tem uma estrutura extremamente simples dá um show? Chega no atendimento a domicílio, chega numa clínica e simplesmente faz as perguntas corretas. Vou dar um exemplo nesse exato momento que eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um paciente meu que entrou em crise ontem. Ele falou assim: doutora, eu estava tentando ir para o horário das 14 horas, que foi o único que ele conseguia vir, e eu não consigo me movimentar. Eu não consigo ficar sentado, eu não consigo sair de sentado para em pé. Beleza. Até aí, o que foi que eu falei? Bom, se caracteriza tecnicamente num quadro de músculo, não é verdade? Só que aí a pergunta é: beleza, mas quando você tá em repouso, essa dor continua? Ele falou: eu quero ir na emergência, mas eu quero a sua opinião antes para ver se eu realmente vou na emergência, né? Eu tô tomando uma medicação muito forte, eu fui na emergência ontem, não resolveu nada, e eu quero fazer algum tipo de exame de imagem, e eu quero que você me oriente, inclusive, o que é que eu vou pedir de exame de imagem. Olha só, gente, que responsabilidade. Que responsabilidade quando a gente recebe um paciente por ligação, por mensagem de voz, que quer o seu direcionamento. Esse paciente tem crise, esse paciente está desesperado, esse paciente não está conseguindo dormir, esse paciente não está conseguindo comer, esse paciente não está conseguindo trabalhar, tá? Então, nós classificamos nesse momento o paciente como um paciente de crise. E você precisa estar preparado para tirar esse paciente da crise. Então, exatamente por isso é que eu venho me voltando aqui nas redes sociais
nos cursos, nas aulas do DDAS, sempre a deixar algo mais fácil para que você siga o caminho. Você que é recém-formado, você que já tem um tempo, mas que trabalhava em outra área e agora está mudando, quer se direcionar mais para a dor, e que isso tenha acontecido de forma muito recorrente. Eu tenho vários alunos, inclusive no DDAS, que estão saindo da UTI para fazer o atendimento a domicílio. Isso porque precisam de mais qualidade de vida, porque não aguentam mais dar plantão, mas tem medo de entrar no mercado de trabalho, de como chegar nessa relação de atendimento, né? E o medo de investir no momento que a gente está, qual caminho a gente vai direcionar, abre um consultório, não abre um consultório, entro numa clínica, enfim. Todas essas perguntas vão direcionar. E aí, sempre nas mentorias, eu pergunto o seguinte: você sabe fazer o diagnóstico? Você sabe se posicionar diante do que chega para você? É uma síndrome do piriforme, é uma lombociatalgia? Será mesmo? Você tem essas ferramentas de avaliação? Tá? Por quê, gente? Porque se você não tem um nicho específico e se você não investe nisso, você não vai se tornar referência. E eu, nesses 10 anos, tenho percebido que os pacientes que eu consigo ou gerar um resultado no primeiro atendimento ou fazer um diagnóstico específico, dar uma luz para aquela pessoa, porque não pense que a gente vai estar sempre gerando resultado, mesmo a gente tendo todas as 575 ferramentas. Não é isso que o paciente quer. O paciente quer alguém que chegue para você e que te diga: olha, isso aqui pode não ser muscular e eu não quero que você continue aqui comigo. Ele quer alguém para estar junto. Ele quer alguém para se sentir confiante, para dizer assim: olha, tem alguém que estuda, que tá ali com a bunda na cadeira, estudando para aprender. Então, se você é esse fisioterapeuta que deseja aprender cada vez mais, que deseja investir na sua carreira, esse é o Instagram, essa é a live para você, beleza? E essa é a grande novidade da live de hoje, que eu vou tentar fazer sempre em todas as lives. Por que tentar? Porque a gente tem que parar, tirar daqui da caixinha, fazer o slide, transformar a imagem. Então valorizem as aulas online que vocês estão tendo a oportunidade de ter aqui, de todos os meus colegas que estão ao redor, porque é uma doação muito intensa. E essa doação não é mais sobre a gente que gera resultado, é sobre quem tá aí, quem tá querendo aprender, quem tá querendo transformar a fisioterapia e transformar a sua carreira. Tá? Então, se você é um desses, aproveita e começa aqui. Muito bem. Então, eu comecei dizendo que a principal relação, o principal olhar para você que está querendo trabalhar com paciente de dor é ter a consciência se você já está apto a fazer o diagnóstico e entender quando ele está em crise, se ele é para você realmente. Tá? Então eu vejo muito aí no YouTube, vejo muito em várias definições, sempre, e engraçado que chegou uma paciente aqui semana passada falando exatamente isso: meu médico disse que o fisioterapeuta agora, tudo diz que é síndrome do piriforme, tudo diz que é síndrome do piriforme, e ele disse que o piriforme é um músculo muito profundo, que eu não faço ideia de onde fica e que não tem nada a ver essa correlação que já me disseram que é síndrome do piriforme. E aí? Como que você vai lidar com esse processo e passar para a sua paciente a segurança do que você está dizendo, do seu método de tratamento, porque você está fazendo uma prescrição para ela, né? Você quer que ela te acompanhe, você quer que ela venha para você, para que você gere o tratamento que você acha específico. Mas aí você tem um colega que simplesmente está querendo dizer que aquilo que você está ofertando não é exatamente o que ela precisa, tá? Então, parece muito simples. Eu tenho dito isso em várias lives, e Anne ontem estava falando uma coisa que, para quem estava aqui na live, estava falando algo muito interessante, que o óbvio a gente não investe. E que o não... Voltei! Gente, eu tô trocando aqui de Wi-Fi o tempo todo. Vamos lá. E eu tava falando do óbvio, né? Por quê? O que mais acontece na relação
da síndrome do piriforme. O fisioterapeuta que recebe o paciente, que diz que o paciente chega para ele e diz assim: a minha dor é a nível do glúteo e eu sinto uma dor irradiada até o calcanhar. Eu sinto uma dor irradiada no membro inferior inteiro. E aí? Olha a pergunta do óbvio. Será que realmente essa dor é muscular? Olha só o que o diagnóstico diferencial vem trazer pra gente. E aí eu quero que você faça a correlação, faça o print desse slide aí que eu tô dizendo pra você. Gente, quando eu falo em mialgia, quando eu falo em dor que parece que é muscular, eu estou falando de um distúrbio que pode ser também sistêmico. Sabiam? Sabia que uma dor muscular ela pode trazer referência muito próximo de um distúrbio sistêmico, como por exemplo câncer, uma insuficiência renal, uma doença hepática, um distúrbio endócrino. Sim, gente. Isso sim pode estar associado junto com a mialgia. Então, simplesmente por a dor estar no músculo, não quer dizer que para você, fisioterapeuta, já está classificado, tarimbado, resumido na sua cara de que é músculo. Não é. E esse quadro de dor, mialgia, dor muscular, você tem que entender, será que vem com um quadro de fraqueza? Essa dor, ela persiste ao repouso? Olha o que a literatura vem trazer pra gente, que uma dor que pode permanecer em repouso, ela pode ter uma associação com alterações de tireoide e de diabetes. Olha como o diagnóstico diferencial vai fazer um grande olhar para você. Porque se você tem na sua caixinha de ferramentas a possibilidade que mesmo aquela dor muscular que você achava que era óbvia, que estava dizendo exatamente qual era o músculo que você ia tratar, você agora já sabe que você tem que fazer pergunta. Você está perdendo força progressivamente? Você sente que no momento da sua transição de movimento, você não consegue executar não apenas por conta da dor, mas por conta de uma fraqueza. E essa dor, essa intensidade da dor que você está sentindo, ela também está presente e da mesma intensidade no repouso? Não, Sibeli, ela não está na mesma intensidade do repouso, mas ela é persistente. E qual é a característica da sua dor? A primeira live dessa semana, que foi na segunda-feira, eu passei exatamente para reconhecer os padrões de dor. Se você não assistiu essa aula, eu fiz uma tabelinha e coloquei aí nos stories, no meu stories, para que você possa ver como que o paciente chega dizendo, falando pra gente cada característica do tipo de dor. Para que você possa ter uma maior luz, uma melhor possibilidade se a predominância do quadro dele é emocional, se a predominância do quadro dele é vascular, se a predominância dele é neural, é hérnia. Porque daí, você sabendo avaliar essas correlações, você vai conseguir puxar, gente, vai puxando e vai soltando e vai vindo com clareza e com certeza qual é a técnica que você vai utilizar e qual é a ferramenta que você vai utilizar, tá? Porque não adianta nada você ter as ferramentas, ter vários cursos, e eu vejo muitos fisioterapeutas investindo em muitos cursos sem ter um olhar específico no que é básico e no que é lógico, que é o diagnóstico. E durante a faculdade a gente tem uma grande carência sobre isso, a gente tem uma carência muito real, porque a gente não foi direcionado a fazer diagnóstico. Eu tenho certeza, e daqui a pouco quando eu abrir aqui os comentários, que você nunca ouviu um direcionamento desse no período da faculdade. Você pode ter ouvido isso no curso, você pode ter visto isso no livro, num artigo, mas na faculdade não. E aí é que mora a grande distância e que existe o grande período do recém-formado desistir da fisioterapia, desistir do mercado de trabalho de atendimento por conta desse não resultado e não retorno financeiro. E aqui a gente não pode ser hipócrita em dizer que esse retorno financeiro ele não é extremamente importante. E aí é que eu acho que o louvor do método online
né? Ele vem trazer essas lives de conteúdo, o que hoje a gente pode fazer por vocês, que é oferecer gratuitamente para que a gente possa manter essa chama acesa de quem está saindo agora e que não tem ainda o recurso financeiro, nem sequer para pensar em trabalhar, em fazer uma formação extra, tá? Então, aí está. Fraqueza, mialgia que persiste em repouso, pode ser uma alteração de tireoide, pode ser uma alteração de diabetes. E se é uma alteração de tireoide, qual é o próximo caminho do seu olhar, do diagnóstico diferencial que você vai fazer? Qual é a idade? Qual é o sexo desse paciente? Tá? Entrou no período de menopausa? Não entrou? Nossa, quais são as características da tireoide que eu devo perguntar, observar no meu paciente para ver se aquela dor que tipicamente seria muscular está associada então com o quadro real de alteração de tireoide e de diabetes. E aí, olha só, anota aí, puxa a bandeirinha para você que já fez o print, faz o círculo aí depois, que a literatura vem trazer pra gente que o uso prolongado de corticosteroide sistêmico e droga imunossupressora possui efeitos adversos sobre o sistema esquelético. Então, será que perguntar sobre a medicação para um paciente que tipicamente está chegando para você com a síndrome do piriforme é importante? Sim. Porque esse uso em excesso, esse uso de corticoide, corticosteroide, pode estar gerando uma miopatia degenerativa, uma atrofia muscular, pode gerar uma possibilidade de ruptura de tendão. E você, que é a via que está ali direta com o seu paciente, que está vendo o padrão doloroso dele, que vai fazer a palpação nos próximos segundos e não está vendo, não está observando nenhuma alteração da fibra muscular, alteração química, alteração que está responsável, que está junto desse padrão de alteração musculoesquelético, o que você vai fazer? Você vai sinalizar e vai perguntar quais são as medicações que você está tomando. Você sabia que o uso prolongado dessas medicações podem gerar miopatia degenerativa, atrofia muscular, rupturas de tendão? Você quer correr realmente esse risco? Por que você está fazendo o uso dessas medicações? Será que realmente são necessárias? Entende, gente? Eu recebi uma paciente aqui outro dia que ela disse claramente: eu vou tomar a caixa toda do anti-inflamatório. E eu falei: foi algum médico que te passou isso? Por que você vai fazer isso? Não, porque da outra vez eu tomei e fiquei boa assim. Eu falei: mas você sabia que o processo tecnicamente inflamatório ele tem uma janela e que você tem que respeitar essa janela? Que não é simplesmente você tomar toda a caixa. Se você tomou no início, se você tomou no meio do processo, como que seu corpo está respondendo, tudo isso ele vai influenciar. Então, para agora de tomar esse tipo de medicação, porque você também está dificultando. Você é uma mulher jovem, mas a metabolização em excesso de substâncias químicas como medicação em fígado pode gerar uma alteração em conversão de hormônio, que é onde acontece, e isso pode gerar uma alteração em T3, T4 tireoide. Ela: nossa, Sibeli, você sabe que isso já deu? Por que será? Né? Não estou acreditando. Oh, meu Deus! Porque seria óbvio, gente. Porque é óbvio. Quando a gente estuda a fisiologia, a gente começa a entender. Então, independente do seu paciente chegar com uma queixa direta de síndrome do piriforme, porque ele viu no Google, porque alguém falou, segue manhã, me segue. Faz perguntas específicas e faz o diagnóstico diferencial. E tá vendo como o diagnóstico diferencial pode influenciar e muito no seu resultado? Gente, e isso pra mim é tão claro, isso mudou tanto a minha vida, mas mudou a minha vida porque eu errei muito, porque eu não tive nenhuma formação, eu não tive nenhum direcionamento, nenhum curso que me dissesse isso, sabe? E quando eu percebi isso, foi quando eu tava dando aula no método presencial do agulhamento a seco, que eu falei: peraí, muitos alunos meus não têm resultado porque não tem uma boa formação no diagnóstico. E no diagnóstico diferencial. Então, pera aí, eu vou melhorar e vou mudar. E a cada semana que eu ia dando aula, eu ia mudando toda a minha aula para poder mostrar para o meu aluno que isso era importante. Que muitas vezes era mais importante do que ele ir colocar agulha em qualquer lugar e de qualquer forma. Tá? Então, faz o print aí, se você que chegou agora,
faz o print, porque eu estou direcionando aqui o processo. E olha só o que a literatura científica traz pra gente. Existe uma definição de diagnóstico diferencial na tensão muscular, tá? Então vamos entender o que é esse diagnóstico diferencial na tensão muscular? Porque se você não tiver certeza de que é uma tensão muscular, não vai adiantar. Concorda comigo? Você fazer liberação miofascial, você usar o gua sha, você usar a ventosa, você passar o ultrassom no modo de músculo, você fazer o agulhamento a seco, você utilizar terapias por ondas de choque pneumática, você usar a crochetagem, porque são padrões direcionados a músculo, a não ser que você tenha um raciocínio elaborado para chegar numa alteração que venha dessa relação, tá? Então, o que é uma contração muscular, gente? É ocasionado por uma contração prolongada, que resulta em uma isquemia local, aumento de metabólitos celulares e subsequente dor, tá? Então você precisa entender o que foi que aconteceu, o que aconteceu, o que está envolvido nesse episódio que chegou, quando que começou, o que você estava fazendo, o que aconteceu durante a semana antes desse processo. E ó, isso aqui, ó, não falha nunca. Você precisa pegar nesse músculo, sentir se esse músculo está mantendo uma contração prolongada e se ele está apresentando alteração de metabólitos e que você sente que há alteração. Então a mão, ela é sua maior companheira no diagnóstico diferencial. Tanto que todos os meus alunos de DAS, todos os meus alunos, eu digo, bota uma luva só na mão, para outra você conseguir sentir, você conseguir pegar, porque se você não faz isso, você não vai conseguir ter a certeza de onde e como você está. E a isquemia muscular, gente, o que é a definição da isquemia muscular para que você entenda se há, naquele momento, uma isquemia muscular? A isquemia muscular leva, gente, a uma liberação da substância P. Quem já foi meu aluno aí sabe que a substância P, ela é um neurotransmissor da dor, tá? E esse esse neurotransmissor, a substância P, elevado, ele aumenta a sensibilidade dolorosa, o aumento da percepção da dor, que resulta em um espasmo muscular em forma de imobilidade e de mecanismo de defesa. Então observe como que está esse paciente, como é que está o nível de sensibilidade dele ao toque, ao movimento, como que esse músculo se comporta durante o toque e durante o movimento, entende? Para que você consiga fazer essa correlação e dizer, não, eu tenho aqui um quadro de contração muscular e de isquemia muscular. Aí você vai começar a ter a segurança que todas aquelas técnicas que nós falamos, a ventosa, o gua sha, a liberação miofascial, o agulhamento a seco, a crochetagem, o terapias por ondas de choque vai gerar resultado no seu paciente. Se você não tiver esse olhar do diagnóstico, você não vai saber escolher a sua ferramenta adequada. E o ponto gatilho, gente, você sabe que durante todos esses anos viajando e tendo acesso e contato com fisioterapeutas, com estudantes, a maior dificuldade de quase todos era localizar o ponto gatilho. Então aí vai mais uma dica. O ponto gatilho, eles são reproduzidos com a palpação, com o movimento, contra a resistência. Então, se você está com dificuldade de sentir e o local que você vai colocar para sentir, ó, é a polpa dos dedos, é onde você tem maior sensibilidade palpatória, onde você consegue fazer melhor descrição, tá? Avaliação desses nódulos de tensão. E aí você vai observar o movimento, a resistência, realizar a compressão de ponto gatilho. O paciente pode desenvolver o quê? O sinal do salto, que é aquele sinal de tipo, nossa, tá doendo muito. Esse sinal de salto é uma bandeira afirmando que você pode ter um ponto gatilho latente, ativo, se ele gera uma dor referida, tá? Então, quando você for avaliar a síndrome do piriforme, você vai avaliar esses 3 pilares. Antes do slide anterior, para ver se tem alguma alteração que pode ser ou um câncer, ou uma tireoide, ou um diabetes, que agora você já tá ligado. E depois você vai ver os parâmetros de contração muscular, de isquemia muscular e de ponto gatilho. Porque essa relação
de sinal de salto, que seria uma resposta reflexo local, é uma contração visível das fibras musculares tensas em resposta ao músculo. Então, caraca, aqui estou. Agora eu entendi que pode ser realmente uma síndrome do piriforme e agora eu já sei onde esse músculo fica e eu vou fazer uma técnica. E eu já tenho, gente, no momento que eu vou fazendo esse diagnóstico, eu já vou tendo, sabe aquele carregar, o download de tipo certeza que eu vou ter resultado, certeza que eu vou ter resultado? É tipo isso. E aí vai subindo aquela energia, aquela força, aquela vitalidade que você vai dizendo assim, meu Deus, sabe um chefe cozinhando que ele vai botando os ingredientes e vai dizendo assim, meu Deus, isso aqui vai ficar gostoso. Meu Deus, isso aqui vai ficar muito bom. É assim que eu me sinto quando eu vou fazendo um diagnóstico diferencial na chegada da criatura. E que quando eu pego, que eu boto os 3 sinais de característica, eu digo, é isso aqui. E agora eu vou cacetar. Eu vou arrasar. Vou gerar muito resultado. Beleza? Gente, eu me divirto horrores. Vocês não estão entendendo. Eu dou aula real, feliz. E aí, agora sim, para as criaturas apressadas que não se prepararam para o nosso almoço, estão perdendo e vai perder o mais gostoso do bagaço da laranja. Porque é óbvio, eu sou professora e eu quero que vocês fiquem aqui até o fim. Eu quero vocês aqui de câmera aberta, de movimento, de comentário. E eu quero que você fique até o fim, porque se você não fica até o fim, você não pega a cereja do bolo, você não pega a melhor parte, né? Então, vamos lá. Então, ó, faz o seu print aí novamente, você que já tá aí, tá? Que tá aí comigo desde o início. As meninas novas, faz o print e arrasa, minha filha. E arrasa no seu diagnóstico diferencial. Então, quando você tem uma síndrome do piriforme, você tem que estar atento, porque essa síndrome do piriforme pode ser uma alteração vascular, ou seja, uma dor isquêmica de acúmulo de metabólito no músculo. E aí, Paranhos, mudou alguma coisa? Agora eu me perdi? Agora a vida ficou ruim? Não! Tá tudo ótimo. Significa dizer que as técnicas musculares que você tem na sua caixinha de ferramentas, dentre elas o agulhamento a seco, porque, óbvio, eu tenho que ressaltar que a gente fica tratando que nem princesa, sem suar, sem se descabelar, sem descer do salto. E aí, você está tendo o caminho do sucesso que você vai gerar o resultado. E aí você vai observar, será que realmente meu paciente tem uma característica de hipertonicidade no piriforme? Você sente dor ao ficar sentado? Você sente dor ao mudar de posição de sentado para em pé? Você sente dor na hora de entrar no carro? Você sente dor na hora que você vai amarrar o sapato? Gente, isso são características de disfunções sacroiliacas. Então, se você faz essa pergunta certa, o diagnóstico diferencial vem. E se o diagnóstico diferencial vem, pau, emplacou. Qualquer técnica, botar esse paciente de cabeça para baixo, que envolva músculo agora, você vai gerar resultado para ele. Então, observa o detalhe, observa o movimento, observe quando e como essa dor se comporta, tá? Não tira o alarme do paciente, mas vai direcionando diante desse processo. Já tirou o print? Vou passar para o próximo slide. E agora está chegando algo que a gente não vê quase nunca nas aulas, que são os plexos. E aí eu vou te chamar a atenção o diagnóstico diferencial nas lesões do plexo sacral, para você estar ligado, para você entender, porque às vezes você tá ali matando a pau, todas as características de músculo dando ok, tá gerando. E aí falta o olhar do plexo sacral, mais uma vez o diagnóstico diferencial, entrando na sua vida e marcando gol, para você gerar o resultado desse paciente. E o plexo sacral, eu quero trazer para você a relação de S1 e S2, das correlações, das sintomatologias que podem estar associadas à raiz de S1 e à raiz de S2. Na raiz de S1, criatura linda da minha vida, preste atenção. Metade da nádega é essa dor que o paciente vai sentir. Essa dor, você vai observar que não vai melhorar nas manobras musculares. Ele vai melhorar e vai voltar, tá? E aí você vai observar se existe alguma alteração, alguma hérnia, alguma lesão, algo a nível de S1 e S2 que pode estar gerando esse processo de dor a nível da nádega.
Outra relação é uma dor irradiada posterior do membro inferior. Olha aí, e você lá pensando apenas que só existe o piriforme. Então, será que o médico está completamente errado dizendo que fisioterapeuta para todos os fisioterapeutas tudo é a síndrome do piriforme? Não, não está errado, porque isso vem acontecendo realmente com muita frequência. Mas estamos aqui para isso, para trazer o diagnóstico e o olhar para os outros fisioterapeutas. Paciente que chega com uma dor referida até a borda externa do pé ao quinto dedo, ao quinto metatarso. Olha aí, vamos avaliar a raiz de S1. Se esse paciente traz uma dor a nível da nádega, face postero-interna do membro inferior, calcanhar e hálux, vai pensando logo que é só o ciático, não, pelo amor de Deus, tá? Mas é o piriforme que tá comprimindo, por isso a gerância do calcanhar. Pode não ser. Pode não ser. E quem vai te dizer se é ou não é o diagnóstico diferencial? Desculpa, mas não tem outro caminho. Então, essa relação a nível de S2 pode ser desse processo aí, tá? Continua aí botando as perguntinhas que eu vou aqui. Ai, linda! Hoje cheguei a tempo. Que linda! Muito bem. Faz os prints aí dos slides, porque quando eu fizer o quiz, eu quero vocês acertando, porque minha gente, foi uma misericórdia. Só 2 pessoas acertaram o quiz da pergunta de característica de padrão de dor. Fiquei tão arrasada. A pessoa tem 300 visualizações no Stories e o povo nunca vinha assistir a live. Vamos lá, mais uma relação agora. Meu Deus, 2h11, eu aqui ainda falando, desde 1h30. Falando agora do plexo pudendo. Plexo pudendo, sim. Se eu tenho um piriforme hiperativo, eu posso gerar uma relação de reposicionamento e torção do sacro, que isso vai gerar uma irritação sobre as raízes de S2, S3, S4, que pode repercutir sobre o nervo pudendo. E aí é que a gente tem uma correlação pensando em dor genital. Então você tem que perguntar: mas meu paciente chegou dizendo que só sente dor referida para o membro inferior. Isso é o que ele disse. Você é que tem que fazer a pergunta certa para obter a resposta que você deseja. Então você vai avaliar se ele tem dor a nível genital, se ele tem dor no sacro e dor na genital, grandes lábios, a nível de testículo, inguinal. Raiz de S4, dor retal e dor anal. Também é um grande direcionamento que você vai fazer, tá? Você vai conseguir entender esse processo melhor e aí sim você vai chegar para o seu paciente e vai dizer a ele assim: criatura da vida, venha, pode vir, porque eu sei o que eu vou fazer com você e eu vou conseguir tirar você da crise. Então, o fisioterapeuta que trabalha com dor, ele precisa gerar resultado. Todas as outras áreas precisam, mas o que trabalha com dor, ele tem uma característica gritante. Ele precisa ter esse poder nas mãos. Beleza? E aí agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olha aí, ó. Doutora Dilana Miranda diz... Não, doutor Dila Miranda, agora que eu cheguei. Tratei uma paciente dias atrás com a síndrome do piriforme e ela me disse que a dor voltou. Então, é isso aí. Se essa dor voltou, doutor, o que a gente deve fazer? Fazer esse diagnóstico diferencial. Eu não sei se você chegou aqui no início da live, stretching de piriforme, usei aurículo e nesses dias a dor reduziu muito mesmo. Super concordo, você fez tudo. Então o stretching, para quem não conhece, é uma excelente ferramenta que a gente vai conseguir fazer uma redução do quadro doloroso. Massa! Mas e aí, como será que tá essa raiz? O que está acontecendo com essa paciente? Será que eu posso fazer um diagnóstico a mais? E aí, doutor, você vai perguntar se tem dor nas genitais, tá? Se essa dor é irradiada até o meio da nádega, se essa dor tá irradiada postero-interna, se essa dor tá direta indo pro hálux e pro calcâneo. E aí você vai entrar em técnicas diretas e específicas para a área das vértebras. Beleza? E aí você vai conseguir juntar a esse processo. Outro processo também, doutor, que eu vou lidar aqui como...
Exatamente. Fiz 2 atendimentos com ela, depois disso ela não voltou e perguntei esses dias e ela relatou que a dor voltou. Esse é o grande problema, porque o paciente não entende, ou talvez a gente não tenha sido tão claro em dizer a ele, olha, a sua dor, ela tem ciclo fase. Então, você vai ter esse processo, tá? Você vai ter esse processo de melhora, mas a sua dor, ela vai voltar. E aí é que você precisa deixar isso muito claro, porque depois que você libera o piriforme, por exemplo, que você fechou todo o diagnóstico e viu que realmente era muscular, você precisa entrar com um trabalho de estabilização, um trabalho de força. Porque se você não entrar com esse parâmetro, a dor vai voltar, que foi o que aconteceu com o paciente dele, tá? E aí, talvez o erro esteja na gente no fato de não ser tão claro que a gente precisa de ciclos para fazer o tratamento completo e não simplesmente de deixar, né, o paciente. Tem paciente que é fogo, cara, tem paciente que é terrível diante desse processo, que não respeita o processo de tratamento. Cirurgia do joelho, doutora Rosalie, cirurgia do joelho que depois evoluiu para dor na L5-S1. É possível? Sim, Rosa, é possível. Quanto tempo esse paciente ficou sem conseguir fazer descarga de peso? Esse paciente pode estar com a perna mais curta que a outra, uma perna curta falsa. Essa perna curta falsa pode estar sendo mantida por uma torção, e nessa torção tem um piriforme que está fixando, né, o sacro em torção. Então isso pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo sim, e aí você vai ter que gerar toda a mobilidade desde o calcanhar até sacro e ilíaco, tá? Isso é muito claro, muito claro. E aí volta novamente que eu tava falando com o Dr. Miranda, que é a gente conscientizar os nossos pacientes de que é preciso fazer esse trabalho todo. Relato do paciente: fui tratar o piriforme já que dentro dos sintomas me levava a isso. Perfeito. Isso aí, foi tratar o piriforme, foi tratar a fixação, mas não esqueça de trabalhar. Tem técnicas específicas de joelho, de gerar essa mobilidade, ou simplesmente, Rosa, como você tem a ferramenta do agulhamento, liberar essas musculaturas que estão fazendo o envoltório desse joelho para gerar mais resultado, tá? Bom, acho que chegamos, né? Gostaram aí do formato? Olha, Mal, você tá aqui. Dr. Maurício Borges está aqui dizendo: paciente teve melhora quando foi tratada a fíbula. Sim, a fixação. Talos, fíbula, calcânio, né? O que tá acontecendo aí com eles? Gostaram aí do formato do slide, gente? Responde aí pra mim. Ficou mais fácil para depois estudar, ver, entender, pegar ali a colinha. Amores, um beijo grande. Excelente dia, excelente quinta-feira. Bom atendimento. Até amanhã às 13h27 a gente se vê. Beijo.